Então, dentro do texto áureo, nós já incluímos aqui a nossa primeira parte da leitura bíblica, que está registrada em João capítulo 14, que diz, no versículo 16, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No versículo 17 diz, O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Mas aquele Consolador, como está escrito no versículo 26, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então esse comentário é que fizemos agora. E aqui diz que o mundo não pode receber. Por quê? Porque é preciso uma conversão, uma mudança de rumo. É preciso aí uma entrega, né? É preciso haver um arrependimento de pecados. Então é preciso se arrepender e aceitar Jesus como Senhor, único Senhor e Salvador. Quem tem mais de um Senhor e Salvador também não recebe. Pode imitar, mas não recebe. Então o mundo não recebe. Agora, continuando aí dentro da nossa leitura bíblica, nós vamos ver também João 16, versículos 13, 14 e 15, que diz o seguinte: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então olha bem, está dizendo que o Espírito Santo guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, além de guiar para a verdade, que é a palavra de Deus, para Jesus, o autor e consumador da fé, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele guia as pessoas para Jesus, não só o incrédulo, mas também o crente. Então ele guia, ele conduz, ele mostra, ele revela. Ele faz essa obra maravilhosa, ensinando, corrigindo, guiando para a verdade. E quando ele guia o crente para a verdade, ele revela o que é a mentira. Ele mostra o que é mentira, para que o crente possa comparar aí a verdade com a mentira. E aí o crente escolhe qual que quer. Assim como o descrente. O Espírito Santo revela o pecado, a condenação, o juízo, e revela a salvação através de Jesus, a solução através de Jesus. E aí a pessoa escolhe qual caminho quer. Então o Espírito Santo vai, se a pessoa desejar, se ele escolher Deus nessa hora, o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa então se converte a Deus. Então o Espírito Santo ele falará ao crente tudo o que ele precisa ouvir. Ele conforma então, ele faz com que o crente seja mergulhado no corpo de Cristo e vai ver quais são os padrões agora do reino de Deus. Os padrões da igreja de Cristo, como viver, de que maneira, como agir, como falar, o que fazer. Também ele guia então o crente a toda a verdade. Geralmente a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e a primeira coisa que faz, ele admite imediatamente a Bíblia como a palavra de Deus. E ele começa a ler essa palavra, porque o Espírito Santo o guia a essa palavra, o convence que essa palavra é realmente a palavra de Deus. Outra coisa que o Espírito Santo faz é glorificar a Cristo, é glorificar a Deus. Ele estimula o crente a sempre glorificar a Deus, a viver para a glória de Deus. Então o Espírito Santo vai ajudar o crente agora a reproduzir aí uma vida cristã, uma vida santa e irrepreensível. Agora, se o crente insistir em não viver uma vida santa, se o crente insistir em não ser convencido do pecado, a não ouvir a voz do Espírito Santo,
ele vai acabar morrendo espiritualmente, como está aí registrado em Romanos 8,13, na parte A. Então, somente são guiados pelo Espírito Santo aqueles que se deixam guiar, aqueles que se rendem ao Espírito Santo, aqueles que se deixam governar pelo Espírito Santo. Ele não vai obrigar ninguém a segui-lo, a ouvi-lo, a seguir as suas orientações, ser guiado por ele. É preciso uma permissão, é preciso que a pessoa se humilhe diante de Deus, se entregue à direção de Deus. Então, somente são filhos de Deus aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito Santo. O pecado arruína a vida espiritual, afasta a pessoa de Deus, entristece o Espírito Santo, distancia o crente de Deus. Agora, quando existe a comunhão com o Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus disse, olha, ele há de receber o que é meu, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, que aceita o controle do Espírito Santo, vai receber o quê? Poder, vai receber aí a comunhão, vai receber aí vida em abundância, vai receber aí a presença de Deus na sua vida, o amor, o perdão, ele vai sentir aí a redenção, a santificação, a vida em abundância, os dons espirituais começarão a operar através desse crente, porque ele está em comunhão com o Espírito Santo, ele está debaixo da autoridade, do poder, da presença, da orientação, ele está aí debaixo da orientação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem para despertar e aprofundar a nossa consciência da presença de Jesus conosco. É Ele que revela a presença de Jesus a nós. É Ele que vem então e atrai o nosso coração para Deus. E isso em fé, em amor, em obediência, em comunhão, em adoração, em louvor. Então o Espírito Santo é que vai nos conduzindo a esta presença poderosa de Jesus conosco. Então nessa lição nós temos aí como palavra-chave Espírito Santo. E essas duas palavras em hebraico quer dizer Ruach Kadosh, que tem aí em grego a sua tradução para Agios Pneumatos, que tem então o significado de terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então é um ser dotado de personalidade e vontade própria. O Espírito Santo é uma pessoa. Assim como existe Deus, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Três pessoas para que nós possamos entender Deus. Não quer dizer que são pessoas independentes, que cada um faz uma coisa, cada um pensa uma coisa, cada um quer fazer uma coisa. Não. O ser humano é uma tricotomia. São três partes no ser humano: o espírito, a alma e o corpo. Só que existe aí uma divisão e existe aí uma separação. Às vezes a alma quer o que o corpo não quer. O espírito quer muitas vezes o que a alma não quer e nem o corpo quer. Então existe aí uma diferença entre desejos, entre vontades, entre aí comunhão com Deus ou com o diabo. Existe aí uma separação. Agora Deus é diferente. Deus é um Deus só. E nós estudamos três pessoas que existem na triunidade, na trindade de Deus, a trindade santíssima. Pai, Filho e Espírito Santo. E os três concordam num. Tudo que um pensa é o que o outro está pensando. Então é um Deus só. Tudo que um deseja é o que cada um deseja. Então, três pessoas, mas unidos, inseparáveis e também eternos. Não existe princípio do Espírito Santo, não existe princípio de Jesus, não existe o princípio do Pai, não existe o nascimento. Esse nasceu, esse foi criado. Não. E não existe fim do Pai, ou do Espírito Santo, ou de Jesus. São eternos e são imutáveis. Eles não mudam.
A palavra de Deus não muda, ela é imutável, porque é Deus que falou. Então Deus não muda, Ele não muda de opinião, de desejo. Tudo que Ele faz já é visando aquilo que Ele desejou que acontecesse. Então Ele vai direcionar as pessoas para aquilo que Ele deseja. Agora, Ele não vai obrigar a pessoa a chegar onde Ele quer. Ele vai orientar, Ele vai direcionar. E o Espírito Santo tem esse papel de nos impulsionar, nos dirigir, nos guiar para esse desejo da vontade perfeita de Deus para nós. Então, nesse trimestre, nós estaremos estudando aí sobre o movimento pentecostal. Quando é que começou o movimento pentecostal? Então, no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, naquele cenáculo, onde estavam reunidos cerca de 120 pessoas, estavam ali os apóstolos de Jesus, os discípulos, aqueles que tinham se convertido a Jesus, estava ali a Maria, mãe de Jesus, tinha outras mulheres também, estavam reunidos ali, cerca de 120 pessoas. E ali eles, além de muitos deles terem visto Jesus ressuscitado, e além disso, eles agora receberam poder para evangelizar, receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam uma capacitação para levar, para testemunhar de Jesus Cristo. E ali então nasce esse movimento pentecostal. Então, pentecostal por causa da festa de Pentecostes, que era nessa época. Mas poderia ser chamado aí movimento de poder do Espírito Santo concedido aos crentes. Poderia ser chamado de movimento do Espírito Santo nos crentes para que eles evangelizassem. Então, o nome não importa, é chamado movimento pentecostal, porque foi a festa de Pentecostes que ocorreu, então, o batismo com o Espírito Santo. Veio o poder de Deus quando recebeu esse revestimento de poder para pregar o Evangelho, que ele saiu pregando o Evangelho. A partir daí a igreja se espalhou, começou em Jerusalém e ao mesmo tempo foi pregado em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é o que nós estamos fazendo até hoje, levando esse Evangelho para que todos os povos, todas as etnias conheçam este Evangelho, esta salvação através de Jesus Cristo. Então tem toda uma história aí dentro desse movimento pentecostal que podemos chamar então movimento do Espírito Santo através desses séculos agindo na igreja que seguiu a orientação de Jesus, que obedecia a orientação de Jesus e recebeu o batismo com o Espírito Santo e pregar o Evangelho. Nós temos aí como verdade prática o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santíssima e a semelhança do Pai e do Filho é Deus. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E estamos dizendo que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E aí existe uma trindade santa que forma então a trindade que é Deus. Então aí existe uma trindade, três pessoas, mais um Deus. É difícil entender isso? É difícil. Se fosse fácil, todos entenderiam. Então muita gente cria aí um cavalo de batalha em torno disso. Uns dizem aí que não, é Jesus que se manifesta como Pai, como Espírito Santo e tal, né? Mas, se nós formos estudar realmente, pedirmos orientação realmente do Espírito Santo, nós vamos entender que realmente existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem veio morrer por nós na cruz foi o Filho, Jesus Cristo, que nasceu, né? Foi introduzido aqui na terra, no útero virgem de Maria. Nasceu como homem, nasceu, cresceu e morreu por nós na cruz, ressuscitou, foi assunto ao céu, está à direita do Pai intercedendo por nós. Só essa palavra está à direita do Pai já diz que é duas pessoas, olha aí.